Boa noite a todos e todas. Meu nome é Catarina, eu sou estudante da UNEB, eu faço parte da monitoria, que está ministrando aqui o nosso seminário de Direito para Além do Capital. Hoje quem vai me acompanhar aqui é Carla Verena, que vocês vão conhecer um pouquinho mais tarde. E hoje o nosso tema é Trabalho para Além do Capital. E esse seminário é um oferecimento de estudo e pesquisa de territórios, hegemonias, periferias e ausências. Hoje a gente vai contar com 2 palestrantes e uma participação especial do grupo de pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social da UFBA. A professora Daniela Muradas Reis, nossa palestrante, é a professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Sociologia do Trabalho pela IFCH da Unicamp, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: retrocessos sociais, direitos humanos sociais e trabalho. Temos também o professor Carlos Eduardo Soares de Freitas, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília, UNB, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, ex-professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, professor adjunto de Metodologia da Pesquisa em Direito na Universidade Federal da Bahia e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho, SAT-UFBA. Advogado militante, com experiência profissional nas áreas do direito do trabalho, sindical, previdenciário e de servidor público. Além dos nossos palestrantes e da nossa participação especial, também contamos aqui com a presença de Felipe Santos Estrela de Carvalho, que vai ajudar a gente aqui. Ele é professor assistente de Legislação Social e Direito do Trabalho da Universidade Federal da Bahia, UFBA, professor auxiliar de Direito do Trabalho da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, doutorando em Direito, Estado e Constituição do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Material, Processual e Coletivo do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia. Esse é o nosso lápis dos nossos palestrantes, nossos mediadores. Além disso, eu vou passar algumas informações técnicas aqui para vocês que estão acompanhando a gente no evento. Primeiro de tudo, para a maior dinâmica do nosso evento e da nossa mesa, é muito importante que, a não ser os palestrantes e os mediadores, permaneçam com seus microfones e vídeos desligados, para a gente ter o maior de eficiência do nosso encontro. Além disso, é importante também que seja colocado o nome completo no chat dos participantes aqui, para a gente poder fazer a nossa lista de presença. Além disso, também, eu vou dar alguns recadinhos a respeito da nossa certificação. A nossa certificação vai acontecer através do site que se chama SIXProEx. Nesse site, você vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento, e o seu certificado vai estar lá disponível se você tiver participado de pelo menos 75% das mesas, ou seja, 9 mesas no nosso evento de 12 mesas. Para isso também, para você conseguir o seu certificado, você precisa preencher vai estar no nosso chat com a sua data de nascimento, certo? E no nosso segundo momento do nosso evento, nós teremos um momento de debate. Esse debate é feito através dos comentários e das perguntas que devem ser feitas também no chat. Palestrantes, quando o tempo de vocês estiver acabando, eu vou aparecer aqui e é a hora de ir indo para as considerações finais. Agora eu vou passar a palavra para fazer a abertura do evento e do tema. Olá, boa noite a todas e todos, satisfação imensa, estão me ouvindo bem? É bom que toda reunião começa assim, né? Satisfação imensa poder participar desse espaço aqui com os professores, meus colegas, que eu tanto admiro, o professor Carlos Freitas, professor Paulo Torres, professor Celso Fávero, professor Clóvis Araújo, aos meus colegas aqui da UFBA também, do Grupo de Transformação do Trabalho, Democracia e Proteção Social. Boa noite, né, aos alunos, a todo mundo que nos acompanha aqui. É uma satisfação imensa poder debater o trabalho para além do capital, principalmente no contexto agora do século XXI, com uma série de transformações
e que, inclusive, tem questionado a centralidade do trabalho, mas a própria realidade da precarização tem reforçado, né, a centralidade dessa categoria tão importante para compreender as relações em sociedade. Então, vou fazer aqui só um panorama rápido do do que a gente tem chamado da análise sobre o direito do trabalho após a Constituição de 88, para, a partir daí, a professora Daniela Muradas fazer uma discussão do ponto de vista, né, teórico sobre qual é, de fato, a radicalidade sobre esses dilemas apresentados nessa conjuntura nacional, e o professor Freitas possa localizar essa conjuntura mais recente nas suas discussões sobre democracia, trabalho, né, a partir das experiências da ditadura militar na América Latina. Então, eu gostaria de começar para dizer aqui que as transformações do mundo do trabalho passam necessariamente por um contexto de hegemonia do neoliberalismo. E embora haja uma predominância das políticas neoliberais no Brasil, claramente presentes ali a partir do governo Collor, nós podemos perceber que a promulgação da Constituição de 88 foi um contrapeso importante ao avanço dessas políticas de deteriorização do direito do trabalho. Na verdade, essa ideia de um aprofundamento de 88 para cá como um modelo de contra-reforma a esse pacto civilizatório constituído a partir daquela mobilização das amplas forças sociais, como resultado ali do novo sindicalismo, movimento rural. Então, de 88 para cá, o que podemos acompanhar foi um processo de dilapidação constante desse caráter, né, fundamental enquanto direito relacionado ao trabalho. Apesar aí da existência de um mercado de trabalho estruturalmente flexível, nos seus aspectos centrais da relação de emprego, nós já ouvimos na década de 90 um discurso que já impulsionava uma ideia de reforma, né, como reivindicação das elites econômicas, desde lá dos anos 90, pensando aí no horizonte de ampliação da regulação privada centrada no fortalecimento do poder patronal, em determinar essas condições centrais do contrato de emprego, seja relativos à remuneração, à alocação da força de trabalho, as formas de controle do tempo ou rompimento dessas mesmas relações. A lógica regulatória implementada nos anos 90, ela se constituiu como um contraprojeto a esses pactos elaborados na década anterior. A própria ampliação do trabalho temporário, a implementação do banco de horas são resultados dessa primeira onda flexibilizante. Nos anos 2000, particularmente na gestão do PT, podemos acompanhar a incorporação de parte significativa do movimento sindical na agenda de governo, além de uma política de valorização do salário mínimo, de retomada do crescimento via capital produtivo, de expansão do emprego via CTPS, de avanço da qualificação da mão de obra técnica e superior, um ciclo que durou até as manifestações de junho de 2013, né, através ali da 2012, na verdade, com a greve de Santo Antônio Giral, uma greve que começa a sinalizar uma perspectiva de mobilização deslocada dos setores tradicionais de organização dos trabalhadores, né, por fora dos sindicatos, da greve dos garis em 2015. Então, é nesse contexto de instabilidade política a partir de 2012, 2013, de crise econômica, recessão, avanço do desemprego, endividamento público e familiar, que o impeachment de Dilma Rousseff se consolida em 2016 e alça Michel Temer ao poder, ao cargo de presidente. Né? E é nesse cenário que se dá também a reforma trabalhista pela implementação da Lei 13.467, que incorreu aí em profundas mudanças sistêmicas no padrão de regulação social constituído a partir do Fordismo, né? A prevalência do negociado sobre o legislado, a previsão do trabalho intermitente, alterações no controle e no cômputo de jornada, além da própria universalização da terceirização, foram algumas dessas transformações mais significativas. São amplas as evidências que mostram que as reformas trabalhistas elas contribuíram para a deteriorização das condições de trabalho, reprodução das condições de vida dos trabalhadores, reduzindo as oportunidades de se encontrar um emprego digno, um trabalho digno, bem remunerado, estável, que possa proporcionar uma dignidade a esse trabalhador. E a Jair Bolsonaro, hoje sem partido, para a chefia do Poder Executivo Federal até 2022, representa a radicalização desse modelo.
Então, vivenciamos agora um processo de aceleração desse tempo, de desconstituição de garantias trabalhistas através de medidas provisórias, a eleição dos sindicatos como inimigos da economia, tudo isso recheado aí no contexto da pandemia. Então, é esse um pouco o cenário recente dos desafios para o mundo do trabalho, que a gente possa agora, na fala dos colegas, identificar com mais calma também, né, que eu estou aqui correndo com o tempo para poder ouvir os professores, que a gente possa identificar quais são as razões estruturais e estruturantes do trabalho na sociedade contemporânea, a importância e a centralidade da categoria trabalho como lente de leitura da realidade e os cruzamentos entre a sociedade do trabalho e a crise da democracia, pensando aí fundamentalmente em horizontes políticos de emancipação para a classe trabalhadora. Me perdoem aí se eu tive que correr, é porque eu fiquei angustiado aí com o tempo, mas tentei fazer um panorama aqui rápido, mas para ouvir também os professores. Tá, muito obrigado, vou tomar nota aqui, tudo de bom. Boa noite, aqui é Carla Verena. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Daniela, para ela fazer as suas colocações. Boa noite, Carla. Boa noite, Felipe Estrela, Carlos Freitas, Renata, Murilo, professor Paulo Torres e todos os outros. Eu não consigo ver todos e não vou conseguir nominar todos, então agradeço muito a oportunidade de dialogar com vocês, que já têm, né, em razão dessas tradições acadêmicas, né, tanta familiaridade com o estudo do direito crítico e que nos irmana, de um certo modo, com o grupo de pesquisa que eu lidero aqui na UFMG, e que busca sempre traçar, em primeiro lugar, análise, diagnósticos de realidade, né, que demonstram, que desnudem os processos estruturantes e do direito do trabalho como mecanismo essencial para o processo permanente de acumulação do modo de produção capitalista. Bom, antes de eu tratar propriamente do assunto, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada mais a dedicar a um amigo baiano, Jorge Lima, falecido recentemente em um grave acidente. Então, eu dedico pelo menos essas palavras, além do meu afeto e da minha saudade eterna para ele, e eu queria deixar isso registrado, já que eu estou entre amigos baianos, e registrar a minha saudade, o meu sentimento com a perda de um amigo tão grande, dentre tantos amigos que eu tenho no estado da Bahia. Bom, quando o professor Carlos me convidou, e me honrou com esse convite para falar do trabalho para além do capital, eu pensei na proposta, né, a partir de algumas dimensões. Perguntei para ele qual que seria a abordagem que ele gostaria, né, e ele disse quais seriam as linhas estruturantes que estavam sendo analisadas, e um dos apontamentos foram os paradoxos denunciados por Pachucanes no processo das contradições do Estado burguês, e também, e que me parece verter para as linhas críticas, né, que percebem o direito do trabalho, a um só tempo como um recurso tático, mas um instrumento também que não permite, às vezes, rupturas emancipatórias, mas, vamos dizer, radicais, e que, às vezes, o modo de produção capitalista nos exige. Bom, então, registrados os limites do direito do trabalho, eu pensei, né, no chamado trabalho para além do capital, e imediatamente, naturalmente, três perspectivas aí se podem defluir ou podem serem apropriadas a partir da expressão além do capital. Naturalmente, como a gente já tem, e eu fiz um pós-doutorado Unifist com o professor Ricardo Antunes e tive a oportunidade de fazer a leitura do capítulo 6º com ele,
e estudar também os processos de subordinação totalizante de István Mészáros, eu tive a oportunidade, claro, também de desnudar toda essa bibliografia, dado que ele é um discípulo do István Mészáros, que, por sua vez, foi discípulo de Lukács. Então, eu, de um certo modo, né, me senti compelida a falar alguma coisa a respeito disso. Mas eu me propus fazer algo diferente, a pensar, além do Capital, em duas perspectivas, e especialmente numa metodologia histórica. A seara em que eu acho que, de algum modo, eu pratico um materialismo histórico não ortodoxo, de um certo modo até herético, porque eu concordo com várias, por exemplo, das perspectivas críticas que foram lançadas ao próprio materialismo histórico na ortodoxia praticada, né, ou apresentada por Marx, entendendo que não há uma linearidade histórica, mas que o materialismo histórico ele pode dar, ressalvado e mitigado algumas de suas deficiências, ela pode permitir lançar à luz dos paradoxos da propriedade privada, e, em particular, a chave de compreensão pode ser, me parece, deve ser, na minha visão, as obras, e, na verdade, né, as obras organizadas e não organizadas e dispersas de Marx. Eu chamo a atenção porque, para além do Capital, também tem esta perspectiva, né? Nós temos que entender o Capital como, talvez, a obra, uma das mais importantes, especialmente para quem estuda direito do trabalho e que quer se aventurar pela teoria do valor. O Capital, ele desnuda o processo de formação da mercadoria, entendida aí, né, o processo de produção, incluindo também o processo de circulação. E por isso a gente tem que lembrar que o Capital é uma obra incompleta, porque sequer Marx teve condição de apresentar ali, né, e foi complementado por alguns de seus companheiros de pensamento, especialmente de Engels, mas muitas das lacunas presentes no Capital, elas podem ser preenchidas com fontes históricas outras que consistem em debates, cartas e, especialmente, os artigos publicados nos diversos periódicos em que Marx militou como jornalista, né, e também expressando suas opiniões a respeito do direito. Eu chamo a atenção disso, por quê? Porque, em regra, os círculos marxistas ficam presos à leitura de textos, às vezes principais, e se esquecem, por vezes, que a obra de Marx ela é extremamente fragmentária, e se a gente lançar o olhar para aquele construtor da obra, naquele momento, né, nós temos um sujeito, em primeiro lugar, que tem um percurso político-filosófico bastante... um arco de produção bastante larga e distinta, inclusive nas suas perspectivas, e, na minha visão, estes textos, esse arco de produção devidamente cotejado, contemplado, eles podem, né, mostrar ou preencher algumas lacunas do Capital, e especialmente, né, me parece importante, no caso dos artigos, em razão de uma circunstância biográfica de Marx. Marx, tal como eu, e isso me reconheço também muito nele, ele era muito desorganizado do ponto de vista temporal e, às vezes, premido pela necessidade de ofertar textos para publicação jornalística, entregava partes daquilo que estava, a princípio, organizado dentro de uma obra sistemática. Então, algumas lacunas presentes no Capital são lacunas acarretadas pelo próprio Marx. Outras, porque as notas que seriam introduzidas não foram suficientemente maturadas e foram levadas a público de alguma forma, né, ou por publicações pós-mortem, como, por exemplo, os últimos escritos econômicos, que são notas marginais a uns debates extremamente relevantes e que mostram, inclusive, né, uma avaliação importante sobre a propriedade, o valor de uso, o valor de troca, se isso é estruturante, não, um debate com Wagner muito importante que ele tem a respeito do direito de propriedade. E
essas notas, né, que depois deveriam ser lançadas e que poderiam ter gerado, né, vamos dizer, a completude depois de todo o arco que conhecemos das 3 obras, elas também se complementam com cartas, por exemplo, tem cartas famosas entre Marx e Proudhon a respeito do que é a propriedade, né, além de, enfim, dos próprios textos diretos e esparsos e às vezes que fazem análise de conjunturas e elementos presentes naquela sociedade, isto é, no Estado prussiano, e considerando a chamada dieta renana. Bom, e aí o que acontece? Esse primeiro Marx, que eu gostaria de chamar a atenção, né, que é um Marx que é um Marx que sai do idealismo alemão, né, que marca uma ruptura com o idealismo alemão, e cuja a objeção principal a respeito do idealismo alemão, do qual ele era filho, né, vamos dizer, Marx, a princípio, é um filho de Hegel, um filho rebelde de Hegel. Né? Então, o que marca, na verdade, a oposição fundamental, que depois vem ser expressa as críticas à filosofia do direito, é uma oposição que foi também compilada em vários debates apresentados na sexta dieta, a respeito da sexta dieta renana, quando foram qualificados, na verdade, determinadas práticas como o de furto e reforçado o sistema, ou burilado o sistema da propriedade privada. Bom, eu chamo a atenção disso, por quê? Porque na história a gente tende a não perceber, e o materialismo histórico, eu acho que ele, às vezes, contribui de um certo modo para isso, ele se propõe, às vezes, linearidades e fala em rupturas que nem sempre estão presentes dentro da realidade histórica vivida. Em primeiro lugar, né, quando Marx, Hegel e depois Marx, eles vivenciam um momento pós-revolução industrial e já pós-revolução francesa, burguesa, e eles fundamentalmente ali eles são críticos de um direito falsamente universal e falsamente racional. Só que em Marx essa crítica, ela se lança à realidade do Estado e a sua função frente à sociedade civil, aquilo que Hegel chama de sociedade civil. Isto é, uma classe social, né, estruturada no interesse econômico, voltada para produção e circulação de mercadorias, isto é, voltada à estruturação de um sistema de circulação de mercadorias e estruturante de um sistema de acumulação de capital. Mas quando a gente fala isso do ponto de vista histórico, parece que foi um dia implementada a propriedade privada e dia seguinte, né, ela já era exercida como um direito universal e oponível a todos. E não foi bem dessa forma. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu chamo a atenção que dentro dessas leituras de história, né, inclusive numa perspectiva crítica e materialista também, Thompson, por exemplo, chama a atenção que na Inglaterra houve uma lenta, né, da lei de cercamentos até que a propriedade privada ela fosse algo consolidado, né, nós tivemos um sistema de transição, de migração do regime antigo para o chamado regime ou modo de produção capitalista. Do mesmo jeito, Silvia Federici também vai falar da lei de cercamentos e do processo também, inclusive, interdependente para fins de, para os pulsos, por exemplo, né, mercantilistas e as políticas coloniais em determinado momento histórico. Então, a prática, na verdade, a propriedade privada, ela vem como um ideário, vamos dizer, revolucionário, mas ela, como prática ou realidade social, ela vai se assentar em razão de quê? Em primeiro lugar, de um burilamento da legislação, dos debates legislativos, da construção de uma legislação, e mais do que isso, entre o processo de cercamentos das terras ou propriedades privadas, né, há um longo processo de decantação do que seria a própria propriedade privada. Eu estou falando já há bastante tempo, eu tenho que parar, né? Mas eu queria chamar a atenção que dentro desse aspecto,
Marx, num conjunto de leis, de artigos que ele vai refletir sobre a chamada Lei do Furto de Gravetos, esse é um texto fundamental de Marx e que nos permite compreender o que ele entende pelo direito. E ele entende o direito como um mecanismo que foi absolutamente necessário ao processo inicial de acumulação capitalista. E mais do que isso, esse direito, esse Estado burguês e esse direito burguês construído, ele mantém toda a lógica e a sua racionalidade sentada dentro, ou deitada dentro desses interesses, razão pela qual ele perpetua o sistema de acumulação, né, o sistema acumulativo como um mecanismo histórico mais amplo. Eu chamo a atenção isso porque Marx, ele usa, nesse momento, do chamado uso tático do direito. Por quê? Porque ele chama a atenção que a lei de cercamentos, inicialmente, ela não impedia os despossuídos de colher nas grandes propriedades latifundiárias do Estado prussiano os gravetos. Né? E esses gravetos, em primeiro lugar, a gente tem que ter em vista, ou do ponto de vista do paralelo histórico, que o furto de graveto é como se fosse hoje furto de energia elétrica, porque a gente, às vezes, presentificando a história, pensa em graveto como algo assim, nossa, é uma questão de propriedade privada também, de menor monta. Não, era uma questão importante, porque nós estamos falando numa época em que o carvão era tudo, era energia, era produção, era tudo. Então, em primeiro lugar, esse processo de decantação do que seria, em primeiro lugar, a propriedade privada, né? Ele sai de um momento onde você não tem o que é público e o que é privado, muito claramente, né, para um processo de cercamentos e depois de organização de um direito burguês que permite, inclusive, organizar um sistema que seja legitimador dos frutos da propriedade privada para fins de manutenção do sistema de acumulação permanente e, mais do que isso, um sistema de despossessão pelo direito, e aí o caráter paradoxal denunciado frequentemente, né, com aporte em Pachucanes, mas que está presente diretamente no texto do Marx, isto é, o direito ele é utilizado como um mecanismo de despossessão, ele confronta um direito novo reconhecido com o direito consuetudinário na tradição de não se criminalizar o recolhimento dos gravetos, né? E mais do que isso, ele permite que o Estado se organize para fins de repressão criminal na proteção da propriedade privada. Então, esse é um texto fundamental, porque ele desnuda que aquela lógica originária no sistema de acumulação primitiva do capital, ele, de um certo modo, ele permanece, não do mesmo modo. Né? Existe um mecanismo, né? Existem algumas rupturas nesse caminho histórico, mas existem algumas permanências. Em primeiro lugar, a utilização do Estado como mecanismo de a organização de um direito que atende a um interesse, ao interesse da propriedade privada, que distingue público e privado para fins de melhor proteger o privado. E na proteção do privado, estrutura um sistema de repressão criminal que, naquela época, era não um sistema de repressão criminal de encarceramento, mas um sistema criminal pelo qual se impunha multa em favor do proprietário, isto é, quem recolhesse o graveto ia ter elevado em 8 vezes, 7 vezes, dependendo das reincidências, né, ou a execução de serviços forçados. Então, nesse momento, né, a organização ou a subjugação do trabalho, né, o processo de subsunção do trabalho ao capital, ele só se torna possível em razão dessas decantações do direito de propriedade. À medida em que se percebe que não se tem que proteger apenas a terra, que tem que se proteger a árvore, tem que se proteger até aquilo que a árvore expele dela, que são os gravetos, né, e que o homem, às vezes, dá utilidade. Mas vejam que, neste momento, Marx até usa a palavra valor, mas ele não vai ter ainda a percepção, ainda clara, né, de uma teoria do valor que futuramente ele vai desenvolver e que vai
claramente, tanto nos escritos econômico-filosóficos, mas principalmente no texto histórico O Capital, que é uma obra incompleta, mas também em outros textos esparsos. E aí eu chamo a atenção que, nos últimos escritos econômicos de Marx, que são, na verdade, glosas marginais a leituras que ele fazia dos seus leitores e dos seus críticos, né? Ele chama a atenção que o valor de uso, ele, em momento nenhum, ele justifica, inclusive, a propriedade privada. E é interessante por quê? Porque, normalmente, a gente tenta reprimir o processo de despossessão, às vezes falando, né, na verdade, do direito ou no valor de uso de determinados bens que estão afetos à sociedade. E ele chama a atenção que a formação, que a utilidade das coisas, ou, entre aspas, né, ou o seu valor de uso, ele se dá, quer pela necessidade, tanto, pouco importando se essa necessidade surgiu da própria necessidade do estômago ou da imaginação. Então, ele tem muito claramente, nesse final de vida, uma percepção de que tudo no modo de produção capitalista se converte em mercadoria. E aquele processo original que ele percebia como um sistema de reificação a partir do sistema de subjugação do trabalho, ele percebe que nós temos uma reificação muito mais profunda, que o próprio trabalho social abstrato, ele é um mecanismo de reificação. Então, eu proponho, quando a gente fala para além do capital, pensar o capital para além dele, isto é, considerando seus fragmentos, considerando esse homem plúrimo e multiforme, plástico, né, que teve um início vinculado ao idealismo e depois rompe com a tradição idealista, né, entendendo que o espaço da emancipação ele está necessariamente vinculado a um processo de eliminação do sistema da propriedade privada, ainda que essa propriedade privada venha a ser coletivamente organizada pelo Estado. E eu chamo a atenção disso, por quê? Porque nos últimos escritos econômicos, ele fala da questão da Rússia agrária, no qual a despossessão foi feita por mecanismos de taxação, ou seja, você tinha a utilização coletiva de terras, os camponeses russos exploravam economicamente, mas estavam submetidos a um sistema de taxação que também provocava despossessão. Então, ligando o jovem Marx ao velho Marx, eu quero chamar a atenção que o direito do trabalho, em tudo, ele permite tanto as chaves de compreensão de despossessão, isto é, são os mecanismos pelos quais, né, nós retiramos dos trabalhadores os frutos de seu trabalho, mas também ele estrutura um sistema repressivo pelo qual ele impõe um modo de produção capitalista e, mais do que isso, ele transforma, através dos diversos mecanismos, o próprio trabalho humano em trabalho reificado. Se abstrairmos o valor de uso das coisas, e aí não posso falar em valor de uso, só vai ficar o quê? O trabalho abstrato. Então, a velha fórmula que foi utilizada no Capital é exatamente isso, mostrando que, no fundo, o que se faz no modo de produção capitalista é também mercantilizar, né, ou atribuir preço e coisa aos homens. É isso. Desculpa, falei demais, né? Falei para além do tempo. Boa noite, professora. Muito obrigada pelas suas contribuições. Passou um pouquinho do tempo, mas está tudo bem. A gente eu vou ser um pouquinho rígida agora com o tempo, para sobrar tempo para o debate e para que a gente possa colocar as outras pessoas na conversa também, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Carlos Freitas. Ele também vai ter 15 minutinhos para fazer suas considerações, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite em especial a Daniela, e com isso eu agradeço você ter aceitado o convite, né, para participar dessa mesa. Essa é a 10ª mesa de um evento
que tem a previsão de 12 debates, e hoje é um debate sobre direito do trabalho, e conversando com Murilo, a gente chegou em comum a seu nome para tratar dessas questões, e a gente viu aqui que as suas contribuições são muito interessantes, né? Foi uma escolha acertada. Eu cumprimento a todos, cumprimento em especial também aos colegas do grupo de pesquisa da UFBA, os colegas que atenderam a uma convocação para participar desse debate, a Renata, Murilo, Jonas e ao próprio Felipe. Também homenageio o grande amigo Jorge Lima, que já está fazendo muita falta. Hoje eu passei na frente da Baiana de Acarajé e um olhou para o outro assim, como quem diz, a gente não vai ter mais Jorge aqui, né? E aí seguimos adiante. Mas vamos às contribuições. A minha contribuição ao debate vai ser um pouco diferente da que Daniela propôs, né? Eu pensei aqui em colocar, é diferente, mas eu acho que a conclusão é a mesma. Eu pensei aqui em colocar alguns resultados de uma pesquisa que eu tenho feito sobre relações de trabalho na época da ditadura. Então, eu vou fazer uma no Brasil. Então, eu vou sobrevoar rapidamente a história do direito do trabalho no Brasil, mas muito rapidamente, de forma quase irresponsável, mas para tentar ligar alguns pontos para pensar exatamente digamos assim, que contribuições essa pesquisa pode fornecer para uma discussão em torno do trabalho para além do capital. Tá? Bom, então vamos lá. Para compreender as relações de trabalho, e principalmente o direito do trabalho, a regulação das relações de trabalho no período da ditadura, foi preciso compreender as relações de trabalho no período anterior, no governo João Goulart. E aí, pesquisando aquele período, fui pouco a pouco indo para períodos anteriores, né, buscando cada vez mais na história do direito do trabalho para entender o que aconteceu na ditadura. Então, eu fui indo para trás, tentando compreender, e, inevitavelmente, cheguei à época da exploração do trabalho de pessoas escravizadas e aos debates públicos parlamentares e jurídicos no século XIX. E, estando ali, eu circulei um pouco mais para trás e aproveitei, explorei um pouco o que o nosso convidado da conferência inicial, Mário Ruiz Sotelo, colocou sobre os primeiros protestos, né, contra a exploração do trabalho escravizado nas populações originárias e depois das populações aprisionadas nas regiões da África e trazidas para cá com extrema violência. Né? Mas dos estudos sobre esses períodos passados, eu destaco as pesquisas a partir do século XIX e de como as posições políticas predominantes no país defendiam com muita tranquilidade a manutenção do sistema produtivo baseado na exploração de trabalhos escravizados. Uma coisa curiosa que Daniela falou, assim, não dá para estudar o mundo do trabalho, as relações do trabalho, as formas de exploração do trabalho variavam de acordo com os interesses burgueses. Então, não existe um modo que aconteceu de uma data até a outra, outro. Variava de acordo com os interesses da burguesia. Né? Então, da pesquisa do grande pensador Paulo Rosa Torres, né, está aqui presente, lembro que o jurista Teixeira de Freitas defendeu que as normas relacionadas ao trabalho escravizado poderiam compor uma codificação à parte, que poderia ser chamada de Código Negro. Com isso, haveria uma consolidação geral das leis e um Código Negro. Esse projeto não se concretizou.
Mas a proposta em si indica a naturalização ou a reificação, como falou Daniela, para efeitos da positivação do direito, da separação entre colonizadores brancos e indivíduos não brancos, especialmente indígenas, africanos e afrodescendentes. Essa clivagem, né, é defendida nas posições dos racistas, dos juristas liberais oitocentistas no Brasil, como mostra o estudo de Dora Bertulho. E, inclusive, nessa intelectualidade brasileira, não cabia a instalação de universidades, né? Como denuncia Marcos Tadeu Ribeiro, em um breve texto, que era a posição de Portugal, era não ter nada, não ter nenhuma universidade aqui, né? Não que se tivesse, fosse ter uma coisa diferente, mas isso mostra que, assim, uma preocupação em relação ao predomínio de uma compreensão intelectual jurídica do campo liberal, que era escravocrata. Essa indisposição em dispensar, em pleno desenvolvimento capitalista, a exploração do trabalho escravizado já sugeria uma marca da burguesia brasileira, mas não apenas isso. Sugeria que o direito, ou melhor, que a regulamentação de normas que dispusessem sobre as formas de contratação de trabalhadores livres poderia dispensar uma forma positivada. Melhor para a burguesia é que não houvesse a regulamentação, mas se e quando houvesse, teria que ser necessariamente limitada. Bom, vou tentar explicar isso. Rui Barbosa fez uma forte denúncia em 1919 contra seus opositores que insistiam em não regulamentar as condições de trabalho de crianças, mulheres grávidas, ambientes insalubres, além das condições de moradia. Àquela altura, a classe trabalhadora brasileira já havia se organizado, lutado, feito greves, trabalhadores já tinham morrido, né? Tem muito registro sobre isso. Rui Barbosa certamente não era o porta-voz dos trabalhadores. A sua denúncia demonstrava, o que mostrava as suas denúncias, eram diferenças de posturas na burguesia. Um setor queria regulamentar as garantias, outro não queria regulamentar. E a regulamentação, quando acontece, revela contradições. Gente, como vocês estão vendo, eu estou sobrevoando, né? Estou fazendo aqui um sobrevoo rápido. A CLT de drone, né? Aproveitar a modernidade, estou aqui planando com o drone. A CLT, por exemplo, não regulamentou a exploração do trabalho na maioria da população, porque a maioria da população, na época, era de camponeses, né? E ao dispor sobre o direito sindical, ela fez uma imposição. Ao mesmo tempo que a legislação autorizou a organização sindical, ela cortou a autonomia política e a independência organizativa dos trabalhadores. Quem tem um trabalho bem interessante sobre isso é Armando Boito, mas muita gente já escreveu sobre isso, né? Então, a regulamentação, ela proporciona uma aparente garantia, mas concretiza meios de dominação da burguesia para também garantir variadas formas de exploração dos trabalhadores. Mas, ainda assim, a história revela meios de protesto dos trabalhadores que não são abrangidos pelo domínio burguês. Esses protestos mostram que a norma não cerca integralmente as organizações autônomas e independentes. Há também manifestações dos trabalhadores que se distanciam daquelas que a legislação prevê. E aqui eu vou dar dois ou três exemplos do que eu colhi na pesquisa, né? Informações que eu escutei de trabalhadores que eu achei muito interessantes. Sobre os petroleiros baianos. Pouco antes do golpe de 64, os petroleiros promoveram uma forte mobilização aqui, na refinaria Landulfo Alves,
chamado Ou é que para, ou aqui para. Uma mobilização que reivindicou a equiparação salarial entre os petroleiros nordestinos e os petroleiros do Sudeste. Conseguiram parcialmente. Essa aí teria sido, digamos, na crítica que Edelman faz, seria uma espécie de greve pouco, assim, não previsível, uma greve não comportada ou abusiva, né? Quer dizer, fora de um padrão. Esses mesmos petroleiros promoveram uma campanha de alfabetização pelo método Paulo Freire dos trabalhadores admitidos pela Petrobras oriundos dos canaviais da região Mataripe. A produção do petróleo aumentou, a Petrobras precisou de mais trabalhadores, a Petrobras então convocou os trabalhadores dos canaviais ali próximo, todos negros, né, do recôncavo, e analfabetos, e com aquele trabalho brutal da cana. E aí o sindicato ele promoveu um curso de alfabetização para centenas de trabalhadores. Quer dizer, uma atitude, uma conduta sindical que não tem nada a ver com o que se prevê na legislação burguesa sobre os sindicatos. Tanto que essa atitude ela foi condenada poucos anos depois pela ditadura, né? Nos estudos sobre os bancários, que foi a outra categoria que eu estudei um bocado, a organização feita pela oposição ao sindicato dominado por interventores durante a ditadura ocorreu sempre de maneira discreta e efetiva, né? Era um núcleo de oposição com muita autonomia, com muita independência e que funcionava fora dos domínios da ditadura. Tem um outro exemplo com muito mais repercussão, que é a organização, a Oposição Metalúrgica de São Paulo, né? O movimento da Oposição Metalúrgica de São Paulo, conhecido como MONSP, que eles praticamente organizavam um sindicato paralelo ao sindicato Peleco. Bom, a pesquisa revela que as experiências políticas autoritárias sustentaram regras que permitiam alto grau de exploração capitalista sobre os trabalhadores. Outro aspecto que se percebe é que, no Brasil, as grandes empresas daqui, dos Estados Unidos e da Alemanha, principalmente, se associavam sempre a famílias que já acumulavam riquezas. Essa associação pode ser percebida em vários setores: na construção civil, na indústria farmacêutica, no setor bancário. Na indústria farmacêutica, inclusive, tem uma associação antiga, que eu percebi que diz muito respeito a quem é da área do direito, que a indústria Pfizer, que é essa tão famosa agora, se associou inicialmente com um empresário chamado Pinheiro Neto. Bom, quem é do direito sabe o que significa Pinheiro Neto. Então, essas associações, elas são antigas e sempre foram se costurando, né? Essa realidade seria típica de um regime político autoritário, como as ditaduras do Brasil, do Chile, do Paraguai, Argentina, né? Essa atitude violenta, né? Inclusive, tem até um dado interessante sobre a Argentina, que um dos principais juristas argentinos do direito do trabalho, no último governo peronista, antes da ditadura, ele foi sequestrado e morto logo depois do golpe de março de 76. Né? Para se ter ideia do como havia, né, mesmo o direito sendo, digamos assim, uma ferramenta de domínio burguês, mas havia um receio, né, em alguns momentos, de legislações, digamos que permitisse algum espaço aos interesses dos trabalhadores. Bom, mas passadas essas ditaduras típicas, sobreviveram governos considerados democráticos, mas que adotaram reformas trabalhistas, terão profundas precarizações nas regulamentações do direito do trabalho e nas próprias relações de trabalho.
também é possível verificar que os setores capitalistas, empresas e famílias, aí eu destaco a figura de família, que eu acho que assim, não dá para entender o Brasil descartando essa figura. Quando eu falo famílias, famílias desde aquelas famílias aristocráticas, escravocratas, e que passaram a ser famílias capitalistas e tal. É possível verificar que esses setores que se beneficiaram nas ditaduras continuaram a se beneficiar nos períodos posteriores, períodos com traços formais de democracia. As pesquisas também constatam que as populações negras e indígenas continuam sendo as que mais sofrem, mesmo em períodos democráticos. E aí eu acrescento as mulheres também, né? Enfim, o que eu posso contribuir para o debate é que as regulamentações do direito do trabalho ao longo da história do Brasil não nos mostram o estabelecimento de ambientes apaziguados, de equilíbrios de interesse. Predominou e predomina uma exploração intensa, que produz prejuízos imensos às classes trabalhadoras com violações das suas vidas e dos seus corpos. As regulamentações reduzem esse ritmo em alguns momentos? Reduzem. E por isso a classe trabalhadora deve provocar tensões e contradições frente ao domínio capitalista. Mas com o direito, com esse direito, não se chega ao ponto de se afirmar que a classe trabalhadora acumulou condições de vidas dignas. Não com o direito que até aqui foi construído na história do trabalho do Brasil, nem em ditaduras e em supostas democracias formais. Quer dizer, há o que eu tentei demonstrar aqui, que me parece que a conclusão se encontra com as de Daniela, é que esse direito é um direito de uma limitação imensa, né? Cria mais ilusões, digamos assim, pautados na ideologia, do que realmente se mostra como digamos, um passo para o fim de desigualdades, etc. Bom, pontuei aqui, tentei trazer alguma coisa de pesquisas para contribuir com o debate. Tá ok? Obrigada, professor. Me ouvem bem? Bem, agora nós gostaríamos de chamar o Felipe Estrela, que é o nosso mediador da noite, para que ele introduza os outros participantes do grupo de pesquisa e transformação do trabalho, democracia e proteção social da UFBA para o debate. E a ideia agora é que nós façamos uma roda de conversa, onde as contribuições da pesquisa venham aparecer aqui. Então, vou passar a palavra ao Felipe, e ele vai fazer esse trabalho de mediar agora nesse momento de debate, tá bom? E quem tiver alguma questão, pode colocar aqui no chat, que eu posso transferir aos palestrantes. Muito obrigada, gente. Acho que a fala da professora Daniela e do professor Freitas te constrói um conectivo muito importante, que é essa missão, acho que é típica da ciência, né, de construir uma visão que vai do universal para o singular, a partir do contexto da realidade do trabalho na história brasileira, né? Então, acho que da fala da professora Daniela, um desafio que está colocado ali é perceber qual é o horizonte tático do uso do direito na contemporaneidade, num contexto de crise da democracia, de exclusão do direito do trabalho, de cada vez mais restrito a uma parcela diminuta, ao que isso repercute na própria concepção de classe
Então, em que medida essas transformações reconfiguram a concepção de classe trabalhadora a partir de clivagens, como o professor Freitas coloca, clivagens raciais, e que o nosso grupo de pesquisa no âmbito da UFBA também tem pesquisado essas clivagens do ponto de vista das relações de gênero, né, das relações com a democracia, do ponto de vista das relações internacionais no contexto latino-americano, de capitalismo dependente. Então, tem uma série de marcadores que nos ajudam e também nos colocam um grande desafio de estabelecer esses conectivos entre o que é universal e singular a partir da pesquisa, né? Então, que, no fundo, nossos colegas aqui possam, de alguma forma, apresentar de maneira rápida esses esmiuçar da realidade do trabalho, quais desafios para esse uso tático do direito, e acho que um desafio também é pensando como esse processo esse termo que a professora Daniela coloca é muito bom, que é o uso do direito como mecanismo de expoliação, seja do direito legislado, mas também das omissões, né? Então, porque o uso estratégico da informalidade como um mecanismo diferencial de extração daquilo, né, que se chama, como Milene vai chamar, de um desenvolvimento desigual e combinado, né, entre formalidade, informalidade, regulações formais. Então, acho que nessa agenda da pandemia, o que o nosso grupo ele conseguiu discutir nesse período tem um pouco esses marcadores, né? Uma crise na cidade de trabalho, vinculada com a crise da democracia, marcadores que qualificam essa acepção de classe através das condições raciais e de gênero, e principalmente no contexto do capitalismo dependente. Então, eu queria passar a palavra, talvez, para a Renata, para que ela possa fazer uma abordagem, talvez, né, das suas pesquisas mais recentes, né, no âmbito das relações de gênero, da atuação do próprio Poder Judiciário, né, ou do direito do trabalho na superação dessas contradições. Então, professora queridíssima, né, referência, colega qualificadíssima, muito obrigado aí. Fique à vontade. Obrigada, Estrela. Eu estou muito feliz com o debate. Queria dizer que foi uma sorte da gente que tem havido esse contratempo, né? Porque a gente fez acontecer a presença aqui. Eu pude ouvir a professora Daniela, pude ouvir a excelente fala de Freitas também, pude ouvir Felipe, né? Sempre muito atento, né? Para como essas questões se comunicam, né? Com os problemas do Brasil, né? Com os problemas que tem cara, que tem gênero, que tem cor, né, da nossa realidade, e achei que foi uma noite riquíssima, né, de poder acompanhar essa discussão trazida para o concreto. Eu vou fazer uma saudação, na verdade, né, a gente tinha pensado em fazer um pouco da exposição das pesquisas, mas acho que isso perde um pouco sentido diante desse caminho mais amplo e mais rico, né, que o debate tomou. Queria dizer isso, que a articulação entre a crítica marxista, né, que Daniel traz, e as contribuições, né, que o pensamento marxista podem trazer para uma interpelação crítica do direito do trabalho, né, de mostrar suas contradições e também com isso suas possibilidades, ficam muito bem ilustradas com a fala de Freitas quando mostra, né, uma trajetória de lutas sociais, né, de lutas que adquirem muitos significados dentro da nossa sociedade, esgarçando, né, essas forças contraditórias que permeiam aí o direito do trabalho e sempre vão permear, né, e a gente, na tentativa de construir uma visão crítica do trabalho, do direito do trabalho, fica nessa corda bamba, reconhecê-lo, sim, como um fator de conservação de estruturas e de reprodução de estruturas, mas também como essa linguagem de possibilidades, né? Principalmente uma linguagem de possibilidades para as lutas, né? Eu, mais recentemente, tenho feito uma discussão sobre o direito do trabalho e a informalidade, né? Essa relação tensa entre o direito e a informalidade, que felizmente tem me aproximado um pouco mais dos estudos raciais, né? João Vitor Marques está aqui, até comentou, tem sido um grande parceiro, e parceiro não, quem sou eu, né? Um grande orientador das minhas leituras sobre esse tema, e também os estudos decoloniais, que a professora Daniela também tem uma contribuição importante, né? Junto com a professora Flávia Máximo, e os estudos de gênero, né? Tem permitido
entender um pouco mais que dentro dessas contradições que são inerentes ao direito do trabalho, a gente tem outras contradições que normalmente não são alcançadas, né, pelo debate estritamente de classes, né, que muitas vezes ocultaram certas características que são muito típicas do nosso mercado de trabalho, e falando da trajetória brasileira, e que exigem reinvenções também do direito do trabalho, até porque as seletividades do direito do trabalho não foram só o serviço que ele presta à estrutura capitalista, mas foram também seletividades históricas que excluíram de sua tutela protetiva, né, seja literalmente deixando de regulamentar trabalho, seja sendo leniente, né, com o descumprimento da legislação, e aí isso alcança a população negra, né, mulheres, e um grande contingente de pessoas que vive do trabalho, que trabalha, que é a cara do trabalho no nosso país, e que está alijado desse direito de trabalho, né, então reivindicar o direito do trabalho enquanto esse discurso de possibilidade passa a ser também pensar sobre que direito do trabalho é esse, né, e como esgarçar ainda mais essas possibilidades. Então, só para dar um alô aqui sobre o que eu ando pensando e dizer que tudo que vocês falaram aqui contribui muito, né, me leva a muitas reflexões para casa hoje. Eu já vou terminar de falar, gente, pedindo licença, porque daqui a uns 10 minutinhos eu vou ter que sair para dar aula, né, e aí deixo o meu abraço e meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje. Valeu, professora Renata, satisfação sempre poder ouvi-la. Dando aqui continuidade, quem apareceu aqui na tela agora foi o professor Murilo. Vou passar depois para Jonas, tá? Professor Murilo, com a palavra, querido amigo, referência aí no debate sobre assalariados digitais, né, no processo de estágio doutoral, pós-doutoral, agora produzindo muito na temática, se confirmando aí como referência no tema, no âmbito nacional. Compartilhe um pouco aí, professor, das suas impressões conosco, dessa relação aí entre universal e singular, mediadas aí por essa tecnologia, né? Marx também, que depositou bastante análise sobre o papel do maquinário no processo de substituição do trabalho, essa ideia de substituição. Como é que você enxerga um pouco isso, das relações do algoritmo, das plataformas, mudanças na configuração de classe? Fique à vontade aí, que a palavra é sua aí, tá? Boa noite a todos, é uma alegria imensa participar de um evento da UNEB, nossa grande universidade pública estadual da Bahia, com perspectiva bastante crítica, um curso, digamos assim, plural, arejado, e nisso nós da Federal temos muita inveja desse ambiente da UNEB, então é uma alegria estar aqui. Também é uma alegria ainda maior estar aqui junto com Daniela e com Freitas, e eu vou tentar fazer um comentário rápido também, e tentar conectar as falas, né? A fala da Daniela e a fala do Freitas, no sentido de buscar na história, buscar na análise de Marx, no passado, um ponto, uma explicação que me parece bastante adequada para esse trabalho em plataformas. E aqui eu vou para ser coerente, vou fazer uma pequena citação do próprio Marx, do Capital, que diz assim, a suposta liberdade oferecida, e ele se refere então aos trabalhadores envolvidos no sistema de salário por peça, tende a desenvolver, por um lado, individualidades e um sentimento de liberdade, independência e autocontrole da jornada pelos trabalhadores. Por outro lado, promove uma concorrência entre eles e de uns contra os outros. Então, fazendo esse gancho entre a compreensão marxista e o trabalho por plataformas, o que a gente percebe? Percebe aí uma versão moderna desse salário por peça, da qual esse modelo de precificar o trabalho alheio significa um dirigismo econômico, que dá uma falsa ilusão de liberdade, porque a pessoa confunde a autogestão da sua jornada, dos seus horários, com uma liberdade de empreender, e não há nenhuma liberdade de empreender nesse modelo, na qual a plataforma estrutura todo o sistema e é a condição para acesso ao mercado de trabalho, ou seja, sem a plataforma não existe o trabalhador, ou seja, ele é totalmente dependente nesse sentido. E, curiosamente, a gente percebe lá no salário por peça e atualmente uma recorrente transferência de custos do trabalho para o trabalhador. Se antes, no seu quintal, na sua casa, na sua sala,
trabalhador gastava despesas para poder operar as máquinas ou até comprar alguns produtos. Hoje, o motorista da Uber fornece seu carro, o entregador do iFood fornece a sua moto. Ou seja, há também um deslocamento, uma série de custos do trabalho que são transferidos para o trabalhador. E para a gente agora, que somos, digamos assim, privilegiados nesse mundo da proteção, a vivência do teletrabalho é isto, né? Então, a gente tem percebido que a gente está também pagando para trabalhar no sentido de custear a internet, um computador razoável, a câmera, enfim. Então, às vezes, buscar no passado, buscar na história, como Freitas faz, e, sobretudo, uma concepção que Marx apresentou no Capital, pode ser uma chave importante para compreender o presente. É claro, fazendo certas mediações, fazendo certas atualizações, sem qualquer determinismo, como Daniela falou. É isso, eu queria também deixar aqui o meu salve, Jorge. Grande abraço para vocês. Valeu, professor Murilo, comentários aí qualificados, né? Muito legal. Professor Jonas, que tem aí um amplo estudo também no campo da capitalismo e dependência, estuda a relação econômica nos BRICS também, tem desenvolvido aí amplas pesquisas no contexto do capitalismo chinês, que também traz novidades do ponto de vista da organização do trabalho, na perspectiva de organização societária, né, de um comunismo de mercado, né? Então acho que esse intercâmbio internacional ajuda a pintar um pouco esse cenário dos desafios colocados aí para a emancipação que é global, né? Acho que não tem como discutir um contexto de transformação do trabalho local sem pensar essas integrações, né? Então, professor Jonas, está conosco? Estrela, a Jonas está avisando pelo WhatsApp que ele caiu, está tentando voltar, ele precisa ser autorizado. Então, bora fazer assim, então, a gente pode, talvez, abrir um pouco, né, para as pessoas que queiram fazer algum comentário, né, assim, Catarina? É isso, a gente está resolvendo. A gente está resolvendo aqui o problema de Jonas, já ele vai conseguir entrar, aí pode continuar o debate. Pronto, então, a palavra está franqueada, então, acho que ou a gente pode abrir para quem na plenária quiser fazer alguma colocação, pode, talvez, não sei, no Meet, né, levantar a mão, se pronunciar no chat ou abrir o microfone, talvez, e a gente depois pode esperar um pouco, ver se o professor Jonas volta e repassar a mesa, pode ser assim? Eu gostaria de fazer um link entre essas falas também. Ótimo. Então vá, professor, exato. Vamos prestigiar a sua presença também. Fique à vontade. A gente combinou, mas assim, parece que a gente não combinou nada, né, Carlos? Nós não combinamos nada direito. Bom, não deu tempo de chegar na minha conclusão. Trazer outros momentos de hoje, né? Se eu fizesse uma análise do direito do trabalho e estratificasse a pós-Constituição de 88, nós podemos falar em 3 momentos distintos. O momento neoliberal, representado pelo governo Fernando Henrique, aonde se traz elementos exteriores e que reforçam o capitalismo dependente. Eu não sei se as leituras são de Rui Mário Marini por aí, eu não sei, são minhas leituras aqui ácidas e críticas com relação ao nosso capitalismo e às nossas singularidades locais, mas eu acho que aqui, para tentar fazer um link com o que o Carlos falou, eu acho que, olha como é interessante o pensamento e atual o pensamento de Marx, que foi, eu vou falar as datas dos artigos, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa impressionante. 25 de outubro de 1842, 27 de outubro de 1842, 30 de outubro de 1842, 1º e 3 de novembro de 42. Ou seja, nós estamos falando de uma avaliação de 1842. Veja como ele era, como ele traz a questão do público e privado, da questão Nós temos hoje, e esse foi um problema trazido pelo regime militar, um problema dos títulos públicos, títulos de proprietário de terras na Amazônia. E esse é um problema, né? Lá, exatamente por você não ter uma clareza o que é terra, o que é espaço privado, o que é o espaço público, ali nós temos um espaço de exploração, tanto de mão de obra
escravizada, quanto também um espaço de degradação do nosso meio ambiente, reforçando o sistema, né, de dependência econômica ou de um capitalismo dependente que exporta ferro e importa celular pronto, né, e que que colabora para um processo de desindustrialização um pouco crítico, né? Além do mais, nós temos aí, para tentar fazer um link, né, dessa ideia com a... Nesses fragmentos, Marx deixa muito claro que o processo de produção e circulação, ele ao final e ao cabo, ele é um processo de apropriação do tempo vital e socialmente útil e necessário para o processo produtivo, ou seja, o capitalismo traga vidas, tempos e vidas humanas. E aí é muito interessante que nessa perspectiva o trabalho informal, né, o trabalho, ele tem uma apropriação temporal vital e a reforma trabalhista vem inclusive, né, mesmo para os trabalhadores privilegiados, ou seja, porque nós temos um sujeito epistêmico no direito do trabalho, né? Eu e a Flávia a gente tem trabalhado isso há muito tempo. O direito de trabalho não é para todo mundo, o direito de trabalho é para branco, o direito de trabalho é para homens brancos, né, heteronormativos, enfim, é uma perspectiva totalmente eurocêntrica. Então, quando a gente fala nessa perspectiva, nós estamos pensando aqui também em subalternidades diferenciadas no nosso processo de colonização, que decorre desse processo de colonização, que nos faz estabelecer sujeições, inclusive algumas privilegiadas de trabalhadores brancos, e outros que estão completamente fora do universo protetivo. E tudo isso com a finalidade de inserir no processo, tanto de produção quanto de circulação mais ampla, né, o processo de trabalho como um processo, na verdade, de construção de mercadoria, né, e de lucro, né, e de produção de mais-valia. E aí é interessante, e eu tento fazer o link final com a fala do Murilo, que nessa perspectiva, e a partir desse texto, Daniel Ben Said, por exemplo, propõe que a exploração, por exemplo, de propriedades intelectuais que estejam aí a serviço da humanidade, elas sejam plataformas de uso comum do mundo. Então, por exemplo, a proposta de Ben Said vamos fazer o trabalho, em vez de Uber, explorar, né, que seja auto-organizado ou autogerido. É quase que um sistema cooperativo que busca romper a lógica do lucro, né, e que entende que esses tipos, essas plataformas de intermediação da mão de obra, à medida em que elas são hoje, ou socialmente, necessidades construídas, inventadas, mas estão aí, estão sendo utilizadas, estão estruturando as nossas formas de organizar os modelos regulatórios do trabalho, impactando no modo de regulação do trabalho. Ele não fala diretamente, mas ele fala em quem? Propriedade comum da propriedade intelectual, o que nos abre a possibilidade da gente conversar para além do capital, né? E para além do trabalho também tradicional, porque, por exemplo, youtuber é empregado ou não é? Porque a gente pensa sempre em trabalho tecnológico, pensa no motorista do Uber. Isso também é um mecanismo hegemônico de pensar o mundo. Mas e o Uber, e o youtuber, né, que converte-se ele mesmo em mercadoria? Será que o pensamento de Marx não está ainda muito vivo? Será que nesse modo de produção tudo é convertido em mercadoria? Até o próprio processo do trabalho converte aquilo que nós chamávamos tradicionalmente de trabalho em mercadorias, em dados, enfim, em comércio de dados, ou de marketing, ou de monetização daquelas atividades, escapando, né, das estruturas tradicionais. Então, me parece que existem também algumas propostas para além do capital tecnológico tradicional, né, com a simples figura do emprego, e que podem ser também saídas interessantes, ou podem ser desenhos, né, que podem ser estudados como mecanismo de, enfim, sem o palio da propriedade privada, permitir Então, eu tentei fazer um link, por quê? Porque eu acho o pensamento de Marx, de 1842, absolutamente... se eu pegasse ler e fizesse a leitura de três, pareceria que eu estou fazendo um comentário à Lei 13.647, sabe? Aliás, tem trechos do Capital em que ele fala, por exemplo, de furto de tempo, do caráter dos licurgos fabris, dos regulamentos empresariais. Se a gente pega alguns comentários
no próprio livro 1, que foi escrito pelo Marx, a gente vai ver, na verdade, comentários que têm se aplicado, dado o nível de evolução da própria legislação do trabalho brasileira, né, que cada vez mais incorpora elementos de produtivismo extremado, como esse, tarifamento por obra e outras tantas práticas, né, nós temos um processo de desassalariamento, né, os que eles estão falando, desindexar, os dos 3Ds dele, mas mais do que isso, é um processo de depauperização da classe operária, que acaba subjugando mais e permitindo a reprodução sistêmica do que a Renata estava chamando a atenção, né, que são subalternidades distintas, com sujeições privilegiadas de cor e raça, e mais do que isso, o direito do trabalho que não encontra o sujeito, que não encontra aquele que ele deveria proteger, negros, mulheres, trans e outros tantos que são, nem sequer tem, como diz o meu orientador, o privilégio da servidão do emprego atualmente. Espetacular, professora. Muito obrigado. Professor Freitas. Bom, A partir das provocações, ilumine a gente aí. Eu queria agradecer novamente o debate, né? E, assim, pode dar a impressão a quem está assistindo o debate que não vale a pena lutar por direitos. Mas não é isso. Né? Quando a gente faz uma reflexão em relação aos limites do direito, a gente precisa esticar a corda ao máximo para poder garantir um mínimo possível de espaço, de coletividade, né? Um mínimo de dignidade. Então, é preciso ser tático, como algumas pessoas falaram aqui. Então, é importantíssimo aprofundar contradições, é importantíssimo esticar a corda, né? Vai fazer cooperativas para substituir o Uber, vai fazer vamos tentar práticas não capitalistas, vamos fazer bloqueios, né? Essa é uma necessidade de sobrevivência, né? Essa passagem que Daniela colocou com muita firmeza, assim, uma frase curta e muito forte, de que o direito do trabalho não é para todos. Ele sempre foi assim, né? Quando eu comentei sobre a CLT, que quando foi iniciada a CLT, não atingia toda a classe trabalhadora. Ontem, numa conversa na sala de aula com Renato e alguns colegas, a gente tratava exatamente da trabalhadora doméstica, a maior população, né, a maior categoria, e a legislação trabalhista tradicional não atinge necessariamente, né? Mas é preciso organizar, é preciso manter a classe trabalhadora unida, e não só para questões trabalhistas. Ontem, né, nessa aula, uma colega nossa, Sara, revelou que a maior procura por advogados no sindicato das trabalhadoras domésticas aqui em Salvador é para a proteção, é para a defesa dos filhos que foram presos. Quer dizer, os advogados lá, eles são procurados não para questões trabalhistas, mas são por causa dos jovens negros que são reprimidos pela polícia. Então, há uma série de questões relacionadas com o trabalho, aparentemente não relacionadas, né,
e que todas essas questões elas precisam ser envolvidas num campo de lutas organizado, não é? Trabalhadores informais, os assalariados digitais, os trabalhadores rurais, todos têm interesses comuns, né? A centralidade do trabalho, me parece que é reafirmada pela contínua, e foi isso que eu tentei colocar, pela contínua, durante a história, contínua exploração das mesmas empresas e famílias, quer dizer, sempre o mesmo grupo, né? Aqui em Salvador, Daniela, tem um bairro chamado Corredor da Vitória, que era um bairro de grandes casarões dos senhores, né? Esses casarões têm sido substituídos por prédios de altíssimo luxo, né? Já existem pesquisas que identificam que há uma continuidade nos sobrenomes, né? Então, não são muitos. Então, e esses se perpetuam por quê? Por causa do trabalho, não deles, mas por causa da exploração dos trabalhadores. Então, o direito do trabalho não é que ele que ele deva ser descartado como um campo de garantias. Não é isso, né? É preciso reconhecer os limites e tentar fazer com que esses limites sejam derrubados também, né? Aonde a gente vai chegar, aí só Felipe Estrela para falar. Esse lugar aí, eu estava aqui pensando, vou jogar aqui, tá? Rapidamente, vou fazer uma combinação aqui que eu acho que eu nunca fiz, mas me pareceu agora aqui algo que dá para ser feito. Vou articular rapidamente a fala do filósofo quilombola Nego Bispo, do quilombo do Saco do Curtume, com Istvan Mesaros. Vamos lá, bora ver. Nego Bispo, ele vai dizer que se a gente pensar o direito como promessa, nós ficamos aqui com um problema. Então, acho que o desafio colocado para a classe é pensar o direito como condição. E aí, nesse sentido, buscar as condições de dignidade, de materialidade, né? Então, acho que esse é o desafio para pensar o caráter tático do direito que a professora Daniela bem pontuou. Não pensar o direito como deve ser, mas pensar como condição efetiva, né? Então, o salário mínimo é agora, o direito de comer agora, o território está protegido agora, as fábricas ocupadas, retomadas, derrubada de cercas, ocupação de latifúndio. Então, pensar nesse sentido do direito como condição, eu acho que aí Nego Bispo, ele coloca isso, né? Eu acho que é uma sacada bem dele, assim, bem interessante. Agora, como pensar essa condição naquilo que Mesaros vai sinalizar, que o próprio Marx também trabalha, que é o contexto de crise estrutural, de conversão das forças produtivas em forças destrutivas, da crise ambiental que está estabelecida, né, no âmbito da contemporaneidade, e de cada vez mais uma junção do modo de reprodução do capital com o aparato bélico-militar. Então, eu acho que a economia de plataforma é essa grande síntese. Estamos diante, agora, de dispositivos panóticos de novo tipo, né? Então, o grau de controle, né? o grau de belicismo que essa tecnologia proporciona estabelece aquilo que Mesaros vai colocar, que é o desafio e o fardo do tempo histórico de uma ofensiva socialista. Então, como pensar isso nesse contexto? Né? Eu acho que esse é um horizonte que é para além do direito do trabalho, é sobre o próprio modelo de Estado, modelo de organização societal, modelo de organização da vida. E aí se tem discutido inicialmente uma perspectiva de um direito ecológico do trabalho, né? Acho que a gente tem um debate amplo e fértil aí para a gente pensar, mas não agora. Então acho que isso mais são provocações para que a gente possa perceber como isso é um leque amplo, né? Então para os estudantes, pros estudantes, para as estudantes, né, perceberem temas de pesquisa, temas que possam, né, estimular, né, o olhar curioso de vocês, né, que não tem respostas prontas. No fundo, é um esforço coletivo de interpretação, claro, né, com alguma intencionalidade, que é justamente a construção dessa sociedade emancipada. Então, para a gente, de alguma forma, garantir também a fala, a leitura dos comentários, tá? Vou passar a fala para as meninas aí. Muito obrigado. E sigo atento às orientações, certo?
Valeu. Bom, eu gostaria de agradecer, né? No início foi meio corrido, a gente ficou tenso aqui com medo de não dar tempo, mas no final deu tudo certo, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, dos professores, pelas contribuições, dizer que o debate nunca se encerra aqui, né? E que aqui no chat a gente tem muitos elogios, né? A gente tem aqui uma questão do Renildo Ciro dos Santos. Como concatenar o direito enquanto condições dentro de um viés do racismo estrutural, conforme Silvio Almeida, e se é o próprio direito que torna eficaz esse racismo? São muitos elogios à mesa, né? Eu também faço desses elogios os meus, e deixo aberto para quem quiser responder essa questão. De antemão, desde já, eu já me despeço de vocês. Após a despedida de vocês, Catarina vai dar os últimos informes para a gente encerrar a mesa, tá bom? Uma boa noite, muitíssimo obrigada. Vocês querem responder? Como concatenar... Não, esse comentário, né? Como concatenar o direito enquanto condição dentro de um viés do racismo estrutural, conforme Silvio Almeida. Aí é desvendar as relações históricas entre capitalismo e racismo, né? Acho que a superexploração racial é um mecanismo de extração diferencial de mais valor, né? Então através do uso desse mecanismo é que você consegue manter uma taxa de pressão sobre o trabalho regulamentado, né? Que você consegue garantir formas de expropriação do trabalho não pago. Então me parece que pensar o direito como condição reforça justamente aquilo que foi colocado aqui, que é enfrentar o capitalismo para poder afirmar essa condição de emancipação desses trabalhadores em suas condições universais, enquanto negros, mulheres, né? Então seria um pouco nesse sentido. Acho que não tem como sair de um sem poder enfrentar o outro, né? Então seria esse comentário bem rápido, tá? Mas vou passar para os professores, a consideração final, fiquem à vontade. Bom, de minha parte, eu ouvi... Eu participo das lutas antirracistas na Universidade Federal de Minas Gerais há muitos anos, tanto porque fui conselheira universitária, uma das proponentes do sistema de bonificação e de cotas, depois eu acompanhei os sistemas anterior ao sistema de cota no sistema federal, né, e depois eu acompanhei o sistema de cotas. Eu tenho um programa modelo aqui na universidade que chama Enegrecer, que a gente trabalha contra práticas de racismo estrutural dentro da universidade, especialmente propiciando perfis acadêmicos negros, enfim, nós temos vários projetos. Então, assim, em primeiro lugar, eu não entendi, estando o Felipe aqui, eu entendi que ele que tinha que falar, né, assim, é uma questão de lugar de fala também. Inclusive, Felipe, assim, eu sou coordenadora do projeto Enegrecer e me qualifico como coordenadora pro tempore, porque eu acho que um dia ainda vou ter um colega negro. Dos meus 130 colegas, não tem nenhum que se declare negro. Então, assim, eu coloquei lá, sou pro tempore, mas o nosso projeto é um projeto autorregulado e com os movimentos articulados com os movimentos negros. Formar os estudantes para ocupar esses lugares é fundamental, claro. Um papel histórico, não pode se furtar, professor, exatamente. Não, a gente aqui sempre brigou por tudo, esse projeto é um projeto... Nossa tarefa. E eu participei de algumas ações para implementação de cotas, por exemplo, né, na USP, enfim, eu tenho várias ações, militância junto com os movimentos negros, e eu acho que o direito do trabalho chegou a hora dele parar com a ideia de... Hoje completam-se 55 anos da vigência da Convenção 111 no Brasil. E o que eu gostaria é que o direito do trabalho brasileiro parasse simplesmente de emitir proibições de práticas discriminatórias. Chegou a hora de fazer mais. Dados os níveis de racismo estrutural existentes no Brasil,
nós temos que adotar mecanismos hoje já. Eu acho que a gente já está com um debate ou com uma necessidade bem clara e uma ambiência bem propícia para a gente desenvolver mesmo argumentos de contratação obrigatória em cargos de liderança, entendeu? Com participação de mulheres negras, e procurar um direito antirracista. Antirracista, já não basta mais ser não discriminatório, né? E eu acho que nós estamos precisando, nós estamos à mercê dessas medidas. Agora, o tanto que isso também pode obliterar a discussão é um outro problema, porque o problema do campo do direito crítico, e o professor Carlos chamou a atenção do Edelman, eu acho que o Edelman foi muito profundo na minha leitura crítica. Ele falou, eu falei, realmente, como os capitalistas eles transformam todo o limão em limonada. Então, toda vez que a gente vem com alguma medida e acha que está criando uma garantia, o modo de produção capitalista reúne condições para se apropriar, remodelar, inserir no sistema e ainda transformar isso em mais mercadoria. Então, eu não quero um direito antirracista simplesmente como um mecanismo de marketing social, ou como um mecanismo de mitigação de danos em casos de práticas racistas, como esse crime de origem racial que nós tivemos no Grupo Carrefour, né? E que não é a primeira vez que pratica, né? Então, eu acho que o direito ao trabalho ele tem que ficar atento, porque ele tem que reivindicar que o seu sujeito epistêmico, né, que o seu sujeito seja qualquer tipo de trabalhador, independentemente do sexo, etc. e tal, tem que exigir políticas de contratação obrigatória já dentro dessa medida, mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque outras etapas, outros modos de dominação surgem a partir daí. Então, o processo histórico, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que entender sempre como um processo. Nada, a instantaneidade, os agoras, o Walter Benjamin fala isso muito bem. A gente tende a perceber a realidade naquelas teses fundamentais sobre a história, que a história ela é algo, ela compreende um conjunto de agoras, mas não é, ele é um continuar, ele é um processo histórico de aprofundamento. Quer de percepção de consciências e lutas e resistências que friccionam para um direito taticamente que possa ser antirracista. Mas enquanto for modo de produção capitalista, infelizmente ele está estruturado e baseado no sistema de raça. E muito claramente, especialmente se a gente avaliar esta perspectiva sobre o eixo norte, né, como eles ou para outras raças que sequer nós percebemos. Então lá eles falam em não brancos, né, como latinos, como negros, como árabes, como, enfim. Então, aquilo que às vezes a gente, no mito da democracia racial, foi incorporando como naturalizando como um processo natural de racismo, eu acho que a gente tem que adotar como uma tática, mas sempre muito atenta, para que os negros não venham a ser, mais uma vez, ou utilizados como mecanismo de marketing social, né? Arrume um negro para ser seu amigo, ou para fazer uma propaganda de marketing, né? Ou, enfim, nós temos que cuidar porque o capitalismo ele é extremamente arguto na percepção das irrupções das necessidades sociais, das consciências na sociedade, e tenta capturar e transformar isso, mais uma vez, em mercadoria. Então, atento para essa situação, acho que a gente tem que continuar lutando por um direito do trabalho forte, vigoroso, como instrumento tático, mas a gente não pode perder em vista que talvez outro modelo de organização societal possa ser mais propício para uma igualdade material efetiva entre os homens. Obrigado, professora. Satisfação imensa poder ouvi-la. Professor Freitas, fique à vontade, considerações finais. Bom, concordo com tudo que Daniela falou aí, perfeito, muito legal. Estava até aqui pensando se não era a hora da gente regulamentar cotas invertidas, né? Cota para branco. Aqui em Salvador, ter cota para negro é esquisito, né? Por que não cota para branco? Né? Seria mais coerente. Mas eu concordo com Daniela e acho assim, acho que a gente, enquanto professor, enquanto pesquisador, a gente precisa
conversar com a sociedade, conversar com as estudantes, os estudantes, sobre a inexistência de uma receita, de um receituário teórico, né? de uma receita para a felicidade, de uma receita de transformação de sociedade. Né? É preciso a gente sempre recorrer ao processo histórico, compreender as contradições para que nós nos mantenhamos nas utopias. Né? Então, eu concluo com essas duas palavras fantásticas, contradições e utopias, e eu agradeço muito a presença de Daniela. O público aqui não sabe do que se passou antes do debate, mas foi algo inusitado, interessante, e eu acabei fazendo uma confusão aqui que vocês não têm ideia, por isso que Murilo está rindo desse jeito, né? Mas agradeço muito, agradeço aos colegas da UFBA, e lembro, Daniela, que o meu colega Felipe Estrela, que é meu duplo colega, ele é colega na UNEB e colega na UFBA. E ele, na UFBA, foi o primeiro... Estou seguindo você. Tá certo. Foi o primeiro professor que entrou... Né? Ele descortinou o caminho. Então, a nossa luta é que... Onde eu estudei, super feliz, muito, muito legal. A sociedade ganhou muito, um professor fantástico, né? A UNEB já conhece, a UFBA está conhecendo agora, e pela UFBA ele entrou por cotas, né? Na Faculdade de Direito, e os insatisfeitos tiveram que baixar a cabeça, e é isso que a gente precisa fazer, né? Hackeamento social. É isso. Então, eu agradeço o espaço, agradeço a Murilo, a Jonas, que infelizmente não pôde entrar, não foi Jonas que caiu, foi a internet que caiu, a Renata, né? Aqui nós tivemos alguns colegas, Paulo, Marília apareceu aí, Maurício, né? Márcia Mise, enfim, acho que a gente, Daniela, deu conta do recado, né? E foi uma grande satisfação em te encontrar, viu? Fique bem. Satisfação toda minha, pessoal. gente. Obrigada. Boa noite, gente. Agora eu vou fazer as considerações finais, né, do nosso evento. É indiscutível que a qualidade dessa mesa foi incrível. Tivemos muitos elogios no chat, muitos mesmo. Esse debate, como... Catarina, só uma coisinha, desculpa. Pode dizer. É só para falar com Daniela que nós vamos ter mais 2 mesas nesse seminário. A próxima é justamente sobre o pensamento de Pachucanes. Sim, eu falo. Posso continuar? Professor? Sim, concluí, só isso. Sim, agradecer muito, foi incrível. Como disse, o debate vai muito além dessa mesa, né? Tá no nosso dia a dia, tem que estar na academia, tem que estar na UNEB, tem que estar na UFBA, tem que estar em todos os lugares. Nossa próxima mesa, como o professor Freitas falou, é Pachucanes e Direito para Além do Capital. A gente vai contar com a participação de Márcio Soares Neto e Ricardo Prestes Fazelo. E os mediadores vão ser Isabela Fadu, Rayane Lai Garcia e Kathleen Gomes. Todos que estão aqui estão convidados para participar. E é basicamente isso. Muito obrigada. E a gente finaliza a nossa mesa aqui hoje. Ok, pessoal. Abraço para todo mundo. Daniela.
Grande abraço. Murilo, Paulinho. Antes de sair. Grande Felipe, minha liderança. Clóvis. A bênção, Clóvis. Foi bom demais, viu, professora? Você me ajudou muito a compreender o tema que eu introduzi lá em outro seminário, tá? E que não tivemos tempo de aprofundar, então você retoma aí a partir justamente do jovem Marx lá nos Despossuídos. Esse debate... Esse debate é maravilhoso. E Clóvis